galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, ainda mais agora em parceria com o CID Concursos. Então, galera, vamos lá, vamos direto ao ponto. Primeiro, a gente vai direcionar a aula. Depois de entender a base da aula, vamos partir para exercícios para aprofundar o conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre compreensão e interpretação de textos, ou compreensão ou intelecção e interpretação de textos. Por que a gente está fazendo a aula assim? Porque a gente precisa entender e interpretar bem o edital. Às vezes, lá no edital, o camarada coloca apenas a palavra, a expressão intelecção de texto, e a gente fica, caramba, eu não sei o que é isso, porque não foi trabalhado desta forma na escola, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa prova se eu nunca ouvi falar em intelecção? Na verdade, intelecção nada mais é do que compreensão de texto. Aí o aluno percebe que é algo diferente da interpretação. Caramba, eu nunca pensei que fosse diferente, Sidney. Eu sempre pensei que fosse a mesma coisa e aí é diferente. É sim, meu companheiro, é diferente. Quando a gente fala de compreensão ou intelecção, que é a mesma coisa, é aquilo que está dentro do texto. E quando eu falo de interpretação, é aquilo que vai além do texto. Como assim? Se a questão é de compreensão ou intelecção, ela sempre me joga para dentro do texto. Ela possui comandos específicos. E se esses comandos sempre vão me jogar para dentro do texto, basicamente qualquer pessoa alfabetizada é capaz de resolver e solucionar essas questões. Para nossa sorte, muitas questões de concurso público são basicamente de compreensão, ou seja, está ali, não tem por que eu inventar moda e fazer firulas com o texto. Eu não vou me preocupar com o que fulano quis dizer, eu vou me preocupar com o que está sendo dito. Agora, quando a gente pensa na interpretação, alguns editais até desmembram essa estrutura e colocam lá a parte da intencionalidade discursiva. Porque a intencionalidade discursiva é, de certa forma, o ato de interpretar bem uma estrutura, porque aqui vai um pouco além do texto, e se vai um pouco além do texto, vai exigir conhecimento de mundo do candidato, ou seja, se eu falo de conhecimento de mundo, eu estou falando de capacidade interpretativa. Então, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. E ao falar de conhecimento de mundo, estou falando sim de ter lido bons livros, de ter visto bons filmes, de ter escutado boa música. Idade conta, porque uma pessoa madura já viveu mais, já teve mais experiências, ou seja, a experiência empírica, a prática da vida, tudo isso vai contar. Aí você vai pensar assim, pô, então eu tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta, mas para nossa sorte também não vai tão além assim do texto. As provas de concurso público, elas exigem um conhecimento básico. Agora, é claro que quanto maior a minha capacidade interpretativa, ou seja, o meu conhecimento de mundo, mais fácil eu vou desenrolar as questões no dia da prova. Então vamos lá, vamos entender isso daqui por parte. Eu disse a vocês que compreensão tem a ver com o que está dentro do texto. Então vamos lá. E que interpretação tem a ver com o que está além do texto. Vamos para os comandos dessas questões. Então aqui, ó, interpretar e compreender. Então, a gente já sabe que compreender é a mesma coisa que o processo da intelecção e que interpretação é um pouquinho diferente. Então, compreender está dentro do texto e interpretar vai um pouquinho além do texto, exige o conhecimento de mundo. Então, vamos lá. Interpretar significa inferir, deduzir, concluir os implícitos, ou seja, não é só o que está explícito, eu tenho que entender o que está por trás também, ou seja, a intencionalidade. Agora aqui, comandos. Através do texto, infere-se que é possível deduzir que o autor permite concluir que. Qual é a intenção do autor ao afirmar que?
Então, são comandos básicos das questões de interpretação. Agora, como é que são os comandos das questões de compreensão? Tá aqui, ó. Compreender significa entender o que está escrito. Comandos. O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação. E o narrador afirma. Detalhe, vou chamar a atenção para esta estrutura aqui, ó. De acordo com o texto, é correto ou errado. Eu tenho que tomar muito cuidado quando o comando da questão diz certo ou errado, ou correta ou incorreta. E aí, geralmente, um bom avaliador gosta de trabalhar a estrutura errada. Sabe por quê? Porque ele vai fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. E ele vai deixar apenas um pedacinho diferente. Várias questões são assim. Só que o nosso cérebro faz o quê? Ele completa. Então ele não percebe aquele pedacinho se eu não fizer uma leitura atenta. Então é muito importante que eu faça uma leitura atenta. No desenrolar da aula, a gente vai dar alguns conselhos, algumas dicas, alguns mandamentos da arte de interpretar um bom texto. Agora, eu já vou dando umas dicas básicas de início. Primeira coisa que eu vou fazer no dia é ler o texto de forma en passant. Ou seja, eu vou fazer uma primeira leitura para saber do que o texto trata. Ah, Cid, mas eu fiquei sabendo que quando eu estou fazendo prova de concurso público, eu não posso perder tempo com o texto, não. Eu tenho que ir direto para a questão. E aí eu te pergunto, e se a questão for realmente do texto? Você vai conseguir responder? Não vai. Você só consegue ir direto para a questão e responder a questão de língua portuguesa sem precisar do texto se a questão não for sobre o texto. Se for uma mera questão de cunho gramatical ali, de sintaxe, pronto e acabou. Mas se a questão exigir o texto, não tem como respondê-la sem ir ao texto. Então a primeira coisa é saber do que se trata o texto e depois ir para o comando da questão. Porque aí você vai saber se a questão é de compreensão ou se a questão é de interpretação. E aí, na segunda leitura, você já vai para uma leitura com foco. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a compreensão. E eu tenho aqui, ó, a interpretação. Que eu posso chamar de compreensão ou intelecção. A gente já sabe que uma está dentro do texto e que a outra está o quê? Além do texto. A gente sabe que uma trabalha com o que está ali, ó, expresso. É só entender. Agora, muitas questões de compreensão, como nos jogam para dentro do texto, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá dentro do texto. Várias dessas questões são questões de coesão referencial. Questão de coesão referencial. O camarada me joga para uma linha, para um parágrafo, para um termo que está lá dentro do texto. Como é que vai ser o comando da questão? Ó, de acordo com o texto, ou então na linha tal, no período tal, no parágrafo tal. O que eu vou fazer? Eu vou lá no texto e sublinho esse termo. Se está na linha 3, eu vou lá e sublinho. Se está na linha 17, eu vou lá e sublinho. Quando eu fizer a segunda leitura, eu vou ler só o que está sublinhado? Obviamente não. Eu vou ler tudo, mas aquilo que está sublinhado vai me chamar muita atenção. E provavelmente é uma questão de referenciação. Então, ali, naquele texto, eu vou ter uma escrita, que não vai ser a escrita como qualquer falante comum da língua, é um grande autor, provavelmente que foi escolhido, então o camarada não vai ficar várias vezes repetindo o mesmo termo, não vai ficar várias vezes repetindo o substantivo. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar pronomes para evitar a repetição destes substantivos. Então, muitas questões que são de compreensão, que são basicamente questões de coesão textual, o camarada destaca um elemento, que muitas vezes é um pronome, e que vai fazer referência a um substantivo.
É importante que eu rabisque a minha prova? É extremamente importante. Então, se eu perceber que tem um pronome fazendo uma referência a um determinado substantivo, o que eu vou fazer ali naquele momento? Eu vou sublinhar o pronome e envolver o substantivo. Isso vai propriamente responder a questão por mim? Quase que 100%. Porque se eu não fizer essas marcações, eu vou ficar voltando, indo e voltando ao texto várias e várias vezes e vou ficar perdido. Agora, se o texto me disse que um termo está lá na linha 3 e está me perguntando o referente desse termo e eu destaquei o termo e busquei o referente, opa, fica muito mais fácil, tranquilo? Agora, e se a questão não for de referenciação? Se a questão trabalhar com aquilo que eu falei, que é muito comum, o camarada vai perguntar, de acordo com o texto, o que é certo e o que é errado. Eu tenho de fazer uma leitura atenta. E eu sempre digo ao meu aluno que ele precisa de estratégias para... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, quero fazer um grande convite para vocês, para todos aqueles que estão estudando para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2016 para o cargo de assistente em administração. Nós, aqui do LAC Concursos, nós estamos oferecendo uma grande proposta pedagógica para quem vai fazer esse concurso. Aqui no LAC, quem estuda conosco, estuda em regime de metas. Aqui é o único lugar do Brasil que o estudo é focado em resultados. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Papo reto com você, cara. Se você matricular, cumprir as metas de estudos da coordenação pedagógica, você pode ter absoluta certeza que no dia da prova você estará muito competitivo, tá certo? Professor, quanto custa o custo completo do LAC Concurso? Olha só, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20, está no orçamento de todo mundo, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar aí, pode fazer sua pesquisa que eu tenho certeza que você vai optar pelo LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Ó, espero vocês. Ah, mais uma coisa, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Ó, você vai lá no site, se matricula. E você quer esse material de apoio? Galera, aqui embaixo tem um linkzinho. Você pode clicar nesse linkzinho e baixar o material de apoio dessa videoaula aí. Aliás, de todos os vídeos dessa playlist a custo zero, material de apoio só aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Tchau, tchau. Espero vocês.